do Instituto de Perícias Nacional. Em São Paulo. E a gente sabe que a Defesa Civil segue no local, fazendo uma avaliação das casas com relação se existe realmente condição para essas famílias voltarem ou não. A gente conversa agora com a presidente do Instituto de Perícias Nacional, a Andréa Kuppel, que vai explicar para a gente como é que é feito esse trabalho de perícia e essas avaliações para a gente entender realmente como é que é uma casa que é condenada e outras casas não, porque eles estão colocando esses selos, né? Sim. O amarelo, o laranja. Então, como é que a gente entende o que realmente acaba prejudicando uma casa para que ela seja totalmente... a pessoa não tem condição de voltar. Condenada, Condenada, né? Essa era a palavra que eu buscava, que a casa seja totalmente condenada ou aquela casa que possa ser reconstruída. Andréa, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Mas eu gostaria de dizer que eu lamento por esse desastre, né, que ocorreu no Jaguaré. E o IBAP até fez um estudo quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, de uma orientação quanto a gente condena as casas ou não. Então, quando atinge a estrutura do imóvel, essas casas têm que ser condenadas, né? Então, só quem pode fazer isso são especialistas. Quando é um caso menor, que nem aqui em São Paulo, é a Defesa Civil que vai condenar ou não as casas, juntamente com os bombeiros, né? Eles acabam trabalhando muitas vezes juntos. Aqui foram 73 casas atingidas, então eles vão fazer esse trabalho. E o bom daqui de São Paulo é que a prefeitura tem um cadastro muito bem feito sobre esses imóveis. Se você entrar no site da prefeitura, não é? Você tem os imóveis, você tem fotos daqueles imóveis. O Google pode ajudar também nessa intervenção, né, Fabiana? Como é que a gente realmente consegue dar um panorama, né? Porque essas famílias, o que a gente percebe, principalmente nas entrevistas, hoje eu acompanhava um dos moradores que esteve com a casa no selo amarelo, né? Então, diz que ele pode retornar à casa dele. Só que o que ele conta, né? Que o telhado dele foi totalmente comprometido, inclusive a caixa d'água, e tem todo o receio pós-explosão do que aconteceu. Então, assim... Como é que ele tem garantias de que ele está realmente voltando para um local seguro? Eu acredito que assim os peritos conseguem ter essa noção do que é seguro ou não diante de uma construção. Então, a gente imagina que essas casas não tenham projeto, porque deveriam, se tivesse, estariam dentro das casas. A gente não pode entrar nessas casas se a Defesa Civil não permitir, ou os bombeiros. Então, a gente tem que ter a garantia de um profissional. Talvez um engenheiro também possa orientá-lo nessa condição, para ver se a estrutura ou não estará abalada. Mas se o telhado já está danificado, eu resguardaria um pouco, porque até tive notícias que existem chances de nova explosão, porque parece que ainda tem cheiro de gás naquele entorno, né? Agora, tem a questão também do valor venal das casas, que ele é sempre calculado através do IPTU, porque é através desse valor que vem também esse ressarcimento com relação a essas famílias. Além da questão da casa, tem também o dano moral, e daí quando se vai para a justiça tem outras implicações que justamente acabam interferindo no valor que será pago aí pelos responsáveis. Mas tudo isso, como é que acontece essas avaliações, Andréa? Então, nós temos uma norma de avaliação que é a 14653, né? Ela tem 8 partes, a parte 2 é de imóveis urbanos, e a indenização não tem que ser pelo valor venal, porque o valor venal não reflete o valor de mercado, ou seja, geralmente a Prefeitura de São Paulo trabalha com 70% do valor de mercado, então se eu for indenizar com o valor venal, eles não vão conseguir comprar um imóvel igual, né? Então eu tenho que trabalhar com o valor de mercado, ou seja, eu tenho que fazer uma avaliação na data de hoje, com os dados que eu tiver, área construída e de terreno, em função da matrícula, do IPTU ou de alguma outra planta, e assim, com o valor de mercado, eles têm que ser ressarcidos. Caso não exista um acordo, né, entre a Sabesp com o gás, eu não sei quem vai indenizar, eu acredito que seja a Sabesp, se não existe um acordo entre o proprietário do imóvel e a concessionária, aí vai ter que ir para a via judicial discutir esse valor, né? Às vezes, quando vai para a via judicial, que o perito também é acionado para fazer esse trabalho juntamente aí na justiça.
Exatamente. A gente que vai obter esse valor de mercado para ele ser indenizado justamente em função da perda do bem que ele teve, né? É importante destacar até para essas famílias e fazer o alerta, né? Porque todo mundo está à mercê de que aconteça algo, infelizmente, né? Como aconteceu no bairro do Jaguaré. As pessoas terem a casa documentada através de fotos, porque casas que foram totalmente destruídas, a pessoa fica com dificuldade até de comprovar ali quanto era aquele investimento no total. Então, é o que eu falei, o Google acaba ajudando a gente um pouco, porque a gente vai ter a fachada daquele imóvel, o padrão, fotos de celular, né, para eu dizer que estado de conservação está o meu imóvel, em função de uma foto na sala, dos móveis que eu tinha naquele espaço. Então, todo esse documento que eles puderem ter, para ele ser ressarcido exatamente do que ele tinha anteriormente, né? A gente sabe, vai ter 5 pessoas morando, a gente pelo menos vai ter uma cama de casal, 3 camas de solteiro, geladeira, fogão, esses itens básicos de qualquer casa. Mas se ele tiver mais coisas, através de fotografias de celular, é uma forma de a gente documentar isso. E é importante a gente destacar que muitas vezes a gente não entende muito como é feito o trabalho de um perito, né? O porquê que a gente precisa acionar uma perícia, mas é justamente para dar esse suporte técnico que quando chegue na justiça, toda essa ação seja respaldada. Isso, exatamente. Até um item interessante, que eu acho que é uma das origens desse problema, a gente não tem as plantas da Sabesp, da Comgás, de energia, são coisas que estão enterradas no solo e a gente acaba não sabendo, uma não sabe da interferência da outra. Então a gente deveria, para evitar esse tipo de acidente, ter uma planta que componha todos esses itens. Não sei se você se recorda, um tempo atrás, ali na Marginal Tietê, a gente teve o caso do metrô, que acabou atacando uma tubulação da Sabesp. Na construção também do Itaquerão, quando o Itaquerão, né, o estádio do Corinthians estava sendo construído, eles também encontraram uma tubulação da Petrobras. Então, todas essas interferências que a gente tem no subsolo, não existe uma planta que constem com todas elas. Em função disso, a gente acaba tendo esses problemas, essas grandes tragédias, né? Perfeito, então, Andréia. Muito obrigada. Eu queria que você deixasse, então, as indicações do IBAP para que as pessoas também sigam e busquem ali orientação do Instituto. É um prazer estar aqui. O IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Nós estamos em 25 estados, só não estamos em Roraima e no Amapá. Siga o nosso Instagram, que é @IBAP Nacional, e cada estado é o IBAP e a sigla do seu estado. E será um prazer podê-los ajudar e muito obrigada pelo convite, Fabiana. Perfeito, então, Andréa, muito obrigada pela sua participação aqui no Download, primeira edição, trazendo informação e essa importância aí do trabalho da perícia, que as pessoas podem também conferir direto no Instagram do IBAP e também no próprio portal. A gente segue aqui com mais informações desta quinta-feira,